Transmissão está ao vivo. Olá, olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estão me vendo direitinho? Estão me vendo direitinho? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui hoje, né, numa quarta-feira à noite, para que a gente possa conversar um pouquinho. E a gente determinou um assunto muito interessante. Todas as quartas-feiras nós teremos um encontro, um bate-papo aqui na Fabrange, aqui na Educo Osasco, e a gente vai trazer um convidado para que a gente possa trocar conhecimento, compartilhar informações e oferecer mesmo acompanhamento, porque assim, conhecimento nunca é demais, mas o que fazer com esse conhecimento? E hoje a gente trouxe a facilitadora, a professora Antônia Braz, que ela trabalha com terapia sistêmica, e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que é feridas emocionais. Para vocês terem ideia, eu criei. Ah, se você não me conhece, meu nome é Márcia. Sim, eu sou gestora da Educo Osasco, trabalho com educação superior há bastante tempo e também sou diretora da Fabrange, a faculdade também, que fica aqui em São Bernardo do Campo, e a gente ministra vários cursos de graduação e pós-graduação, mas eu não vim falar hoje de cursos. A gente vai falar sobre feridas emocionais e como isso pode acarretar na sua vida. E eu criei um formulário para fazer perguntas para as pessoas se elas identificam que tem alguma ferida, algum trauma na infância e que isso tenha acarretado, que hoje prejudica a vida, né? E eu recebi inúmeros relatos, depoimentos, isso tudo anônimo, né? Justamente para que a pessoa sinta a vontade de conversar, de compartilhar e até mesmo de fazer perguntas. E a gente vai falar um pouquinho sobre feridas emocionais. E o que são feridas emocionais? O que a gente pode considerar? Então, a gente trouxe a Antônia Braz para a gente poder bater um papo um pouquinho sobre isso. Seja bem-vinda mais uma vez, Antônia. Muito obrigada por, mais uma vez, aceitar as minhas loucuras. Boa noite, Márcia. Tudo bem com você? Eu estou muito Boa, bem. boa noite ao pessoal que está aqui nos assistindo, né? E que também se sintam à vontade para participar e fazer perguntas no chat. Eles podem fazer pergunta no chat, né? E isso pode sim. Fazer. É, na verdade, né? É uma participação interativa. E aí, Isso. então, eu quero agradecer pelo convite e vamos falar um pouco dessas feridas, né? Dessas feridas emocionais. Então, muitas vezes nós temos objetivos até claros daquilo que nós queremos, tem clareza do que nós queremos. Tá bem definido. Eu quero tal objetivo, eu quero ser uma pessoa, por exemplo, bem resolvida no relacionamento, ter um relacionamento saudável, ser próspera financeiramente, bem-sucedida na minha profissão, ter saúde, né? São objetivos comuns que todo mundo quer, faz parte do tripé da vida: saúde, relacionamento, vida profissional e dinheiro que caminham junto. Só que muitas vezes, por mais que a gente luta, por mais que a gente faça planos, que a gente vá em busca, né, de realizar nossos objetivos, parece que o negócio está sempre enroscado. Dá 2 passos para frente e 1 para trás. Então você fica andando em círculos e não consegue atingir os objetivos. E muita gente fala: nossa, mas que será? Será que eu já vi até gente falar assim: será que eu nasci para não dar certo? Será Tem que o a dedo minha podre, né? A gente fala assim, tem uma pessoa que tem um dedo dedo podre, né? podre, ou jogaram praga de urubu em mim, não sei, alguma coisa, taquei pedra na cruz? É o tipo de vocabulário que as pessoas utilizam quando as coisas não estão caminhando bem na nossa vida. E aí, diante de todos os estudos, né, de neurociência, de PNL, enfim, das terapias, e tudo que a gente vai estudando e vivenciando, a gente vai percebendo as feridas da vida, né, que as pessoas carregam. Então, infelizmente, por que muitas vezes nossa vida não caminha? Porque eu estou presa ou preso em experiências negativas que eu vivenciei. E quando eu vivencio uma experiência negativa, a função do nosso cérebro é o quê? É proteger a gente. Ele não quer que você sofra, né? Ele quer te proteger. Então, o que ele faz?
Por exemplo, você passou por uma experiência muito negativa no relacionamento amoroso. De repente, você vai querer se relacionar de novo e o próprio cérebro, às vezes, quer te proteger. Fala, você já passou por isso, espera aí, né? Que está querendo te proteger de alguma forma, porque você teve uma experiência negativa e aquelas memórias estão registradas. Então, isso causa uma dor, causa também um medo, uma rejeição, uma emoção negativa, né? É uma Então, a emoção. gente pode dizer que essa ferida, ela foi criada por uma sensação, uma memória de alguma necessidade não atendida, mais ou menos isso? Alguma Não coisa é só por, aconteceu. não é por uma necessidade não atendida, mas por uma experiência negativa vivenciada Tá. mesmo, um trauma, uma dor, uma rejeição. Vou falar já já de algumas feridas, mas eu tive uma experiência negativa, isso pode ficar marcado em mim. E para uns pode ser menos intenso, para outros pode ser mais intenso. Nós não somos iguais. Se você tiver se for dois irmãos, esses dois irmãos vivenciarem pais agressivos, um ambiente totalmente desorganizado, de conflitos, de brigas, os dois irmãos não vão ter a mesma memória negativa, igualzinho. Um vai ser mais, outro vai ser menos. Um, às vezes, até consegue lidar bem com aquilo, o outro não. Então, depende da emoção que a pessoa sentiu, que ela vivenciou no momento. Então, vai depender muito do como foi esse trauma emocional, né? O que isso deixou registrado nas memórias, que nosso corpo tem memórias. Então, está registrado, inclusive, no corpo. Tanto que o formato do nosso corpo também vai ter muito a ver com que a história, o corpo conta a nossa história, né? O corpo fala, ele vai contando a nossa história, Entendi. estão registrados. E você cita assim que dois irmãos eles podem ter vivido a mesma situação, um ficar traumatizado e o outro não ficar traumatizado, porque foi o sentimento que ele teve naquela hora, naquele momento, não foi traumatizante, para aquele outro foi. Depende Isso. depende como ele olhou para a situação, entendeu? Entendi. Perfeito. Um pode olhar assim, por exemplo, o filho, duas crianças, dois irmãos estão dormindo. Acordou à noite e escutou a mãe gritando, o pai batendo na mãe. De repente, um fala assim: nossa, então amor é bater? É isso que é amor? Porque de vez em quando ele vê o pai e a mãe falando eu te amo, daqui a pouco ele vê batendo. O outro pode falar assim: isso é amor, não quero isso não. Entendeu? Aí, vamos supor que no outro dia o pai e a mãe fizeram as pazes e eles estão lá se abraçando, beijando, dizendo: não vai acontecer mais isso, a gente vai tocar a vida, vai ser feliz. E aí, esse outro que vivenciou de uma forma assim: nossa, amor é isso, então é desse jeito? Então tá bom. Então um dia a gente bate, outro dia a gente diz que ama. Então amor é isso. É uma coisa que uma hora tem dor, outra hora tem alegria. O outro pode falar: não, esse negócio é muito confuso, muito esquisito, eu não quero amar, não. Ou eu quero fazer diferente disso, eu não quero esse negócio desse jeito para mim, não. Então depende do olhar da emoção que você sente no momento, né? Então isso vai depender muito. E é um sentimento e é individual, porque eu não É consigo individual. olhar para o seu olho. O seu olho é seu olho, o meu é meu. É igual a dor mesmo, a dor física. A gente pode fazer a mesma cirurgia e a dor não vai ser igual. Não é? Um sente Dizem que mais. o parto, né? Todos os partos eles são diferentes um do outro, né? Sim, exatamente. Eu tenho 3 filhos e cada parto foi de um jeito. Um eu sofri mais, outro menos, né? E E quais são aí, as feridas? as feridas, fala-se muito de 5, mas a gente também fala muito em 7, né? Então, porque a gente acrescenta algumas coisas que a gente vivencia principalmente. Então, uma das feridas é rejeição. Essa ferida da rejeição tem muito a ver com principalmente as feridas, elas normalmente, essas feridas da infância, elas são construídas até os 7 anos, da vida intrauterina até os 7 anos de idade. Então, essa ferida, por exemplo, da rejeição, pode ser que a mãe não queria mesmo aquela gravidez, veio no momento errado, ou ela verbalizou isso para a criança, né? Eu não queria você, você veio no momento errado. Ou ela pode falar assim para a criança: eu tenho que suportar você, tenho que suportar o seu pai, porque tenho você, senão não tenho que tratar de você, mas eu não te queria, você só trouxe sofrimento para a minha vida. E essa criança pode sentir a ferida da rejeição.
Assim também, como o bullying, vou para a escola, sofro um bullying, sou maltratado, a minha roupa é inferior à dos outros. Hoje tem uniforme, mas pensa antigamente que não tinha, que às vezes ia com aquelas roupas tudo remendada, tudo de Sim. qualquer jeito. Então, eu sofri com isso, senti rejeitado porque eu era pobre, e na minha classe tinham pessoas com a situação financeira mais resolvida, eu era o mais pobre da classe, então eu era rejeitado. Então, tudo isso traz uma ferida da rejeição, dependendo de como ele vivenciou isso. A outra é da humilhação. A humilhação são várias situações também. Eu posso ser humilhado na escola porque errei uma questão, porque fui fazer uma leitura e engasguei, porque, sei lá, fui acusado de roubar algo de alguém, ou acusado de algo que eu não fiz, ou quando a minha família chega em casa, meu pai e minha mãe ficam contando todas as artes que eu faço, né? Os erros que eu cometi, as falhas que eu tive, ou me chamando de E que a burro. gente faz isso como pai e mãe inconscientemente, porque a gente acha que está ajudando a criança, né? Tipo, vou avisar teu pai, tua mãe, que você, ó, você cometeu isso e a gente vai ver, a gente vai conversar sobre esse assunto. E isso é Uhum, terrível para uma criança. sim, exatamente. Ou a mãe foi numa reunião de pais e chegou lá, a mãe foi muito humilhada e a criança de repente estava junto e ele sentiu essa humilhação, se sentiu menos, né? Então, isso gera uma ferida da humilhação. Uma outra ferida é da injustiça, né? A injustiça, ela pode estar muito presente na nossa vida. Então, o que é a injustiça para uma criança? Às vezes até a mãe tratar um filho bem e outro mal. Tu falando, mãe, mas pode ser a mãe, o pai, a avó, o tio, qualquer um. A minha avó trata o meu irmão com todo carinho e ela me rejeita, né? Tá? Ou o meu padrasto trata meu irmão muito bem porque é filho dele e eu sou rejeitado. Então eu me sinto injustiçado diante dessa situação. E minha mãe, para não ter problema com meu padrasto, se cala mesmo ele me maltratando e tratando bem só meu irmão porque é filho dele. Então, é uma injustiça. Ou, de repente, o pai foi embora, não dá pensão, a criança se sente lá, vê que vamos supor, os filhos que ele tem lá no outro casamento, ele está dando tudo, para ele não está dando nada, e a mãe vai falando isso para a criança, ó, para os seus irmãos lá, ou para os filhos da sua madrasta, o seu pai dá tudo, e para você não te dá nada. Então, ele se sente, olha que injustiça, olha, ele tem isso e você não tem nada. E isso vai criando na criança um sentimento de injustiça e revolta. Né? Abandono paterno que fala, né? Porque ele se sente Exatamente. inferior, que o pai não fez para ele, ou a mãe não Sim. fez para ele, fez para outra pessoa, e que ele não é merecedor, né? E essas feridas até se misturam. Às vezes eu sinto mais de uma determinada situação. Por exemplo, o pai foi embora com outra mulher, a criança pode se sentir traído, injustiçado, rejeitado. Vem a todas as feridas. Não fica, às vezes dificilmente a gente tem uma só. Dependendo do que acontece, você já fica com as 5 feridas de uma vez só. Ou seja, uma separação ela pode ser traumática para uma criança. Ela pode ser traumática, mas ela também pode ser feita de forma harmoniosa que a criança não sofra tanto. Ela vai até sentir a saudade, sim, mas se tiver a conversa, uma comunicação assertiva, um diálogo, a criança não vai sofrer tanto. Os pais não são obrigados a ficar juntos porque têm filhos, mas eles precisam ser adultos na separação. O que acontece muito é que na separação os pais viram crianças. E as crianças muitas vezes têm que ser adultas. Aí elas têm que ter um excesso de responsabilidade e ainda ficar muitas vezes sendo objeto de barganha entre o pai e a mãe, de brigas e sendo usado. É que Então, ainda mais, né? a maioria dos pais não sabem se separar. Este é o grande problema. Eles vão para a criança na hora de um divórcio. E aí vira toda essa confusão, trazendo essas dores e feridas que às vezes deixam sequelas para o resto da vida na vida da criança. Uma outra ferida é a do abandono. A ferida do abandono, então, abandono às vezes não foi nem porque os pais quiseram abandonar. Por exemplo, a criança, a mãe e os pais moravam na roça, um exemplo. Aí, de repente, precisava estudar, a criança precisava estudar, vai para a pré-escola, por exemplo. Ah, então vou deixar você na casa da sua avó, que a sua avó mora na cidade, você vai ficar lá para poder estudar. Às vezes, para a criança, isso é um sentimento de abandono, às vezes não foi nem intenção dos pais de abandonarem, mas ela gerou a ferida do abandono. O abandono também pode ser quando o pai ou a mãe vão embora,
Ou quando tem muitos filhos e dá atenção, por exemplo, só porque nasceu ultimamente, não dá atenção para o outro e o outro se sente abandonado. E, infelizmente, tem alguns pais que até brincam de uma forma que causa uma ferida maior ainda, porque fala assim: agora seu irmãozinho chegou, tomou seu colo, tomou seu berço, tomou seu lugar. Agora o bebezinho dessa casa é você, é o seu irmão, você não é mais. E até instiga esses ciúmes, esse conflito, e às vezes isso faz até com que essa criança cresça com ódio do irmão. E na verdade, eu como mãe, eu enxergo que o pai e a mãe, ele tem que dar muito mais atenção para o maior do que para o que acabou de nascer. É claro que o acabou de nascer, ele requer os cuidados, mas ele ainda não tem o sentimento, a sensação formada que o outro tem, né? E que pode traumatizar na vida dele inteira. Sim. E também tem a ferida do abandono também, ela pode ser gerada pelo fato que ninguém tem responsabilidade sobre isso. Por exemplo, a criança nasceu, ou ela ou a mãe foi para a UTI. E aí acontece algo que é mais forte que o abandono ainda, o amor interrompido de mãe. E aí essa criança, quando cresce, pode, inclusive, ter muitos problemas no relacionamento afetivo, porque ela teve um amor interrompido de mãe. E o amor interrompido de mãe até 1 ano de idade, traz muitas sequelas. Às vezes, sequelas que eu estou até fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, não consigo descobrir o que eu tenho, e às vezes o que eu tenho é uma dor dessa síndrome de amor interrompido, chama síndrome de amor interrompido, entendeu? É dessa forma que chama, porque para a criança foi um abandono, foi uma ruptura, minha mãe me deixou, né? Então, isso traz muitas dores para essa criança. A outra ferida é a da traição. A da traição pode ser a criança contou um segredinho para o colega, não era para contar para ninguém, o coleguinha foi lá e contou, ou era uma coisa de dentro de casa e a mãe contou para todo mundo, o pai, né, o avó. E todo pai quer fazer isso, né? O pai quer contar para os amigos que o filho faz isso. Algo que ele se sentiu traído. E dependendo de como foi essa dor dessa traição que ele se sentiu, a dor que isso causou nele, ele vai carregar a ferida da traição. E o que isso gera? Né? Então, vou falar um pouquinho mais da outra. E aí tem a ferida da culpa. A culpa pode ser assim, por exemplo, por várias situações. Até, às vezes, pela minha mãe ter ficado casada com meu pai. Se a minha mãe fala assim, por causa de você, eu tive que aguentar o seu pai, você fica com culpa. Eu apanho do seu pai, aguento tudo isso por causa de você, ela vai carregar culpa. Né? Quando eu fiquei grávida de você, você estragou todo o meu corpo. Culpa. Né? Por causa da sua gravidez, eu quase morri. Culpa. Enfim, são diversas situações, ou pegar um caso, assim, até um caso que eu vivenciei de uma pessoa que eu atendi. Como que foi? A criança, era assim, a criança, ela tinha um irmãozinho mais velho, tinha mais irmãos, mas tinha um mais velho que adoeceu. Esse irmão mais velho adoeceu e ela nasceu justamente quando esse irmão mais velho adoeceu, e era uma doença contagiosa, e a mãe, então, teve que amamentar, e o médico disse, você não pode visitar seu filho, porque você está amamentando e a doença é contagiosa. O que aconteceu? A criança morreu. E a mãe não pôde ir ver o filho. A mãe passou o resto da vida dizendo, né? Não pude ver meu filho, fiquei distante de você porque estava te amamentando. Então, isso traz uma dor muito grande para essa criança de culpa. Às vezes até coisa boba, por exemplo, assim, ó, não pude ouvir. Antigamente as pessoas tinham muito isso, estavam amamentando em velório. Não pude ir no velório do meu pai porque eu estava te amamentando. Por sua culpa, não fui. E aí, o que essa criança carrega? Eu Culpa. entendi. Fui obrigada a casar com seu pai porque estava grávida de você. Então, para a criança, ela é a culpada. Entendeu? Para a criança, ela é a culpada. E aí ela vai desenvolvendo sentimento de culpa. E as violências físicas de abuso sexual, de surras mesmo, né, de agressões, também geram feridas emocionais.
A ferida também, a pessoa, a criança, ela cria, ela vê e torna isso uma ferida. Isso também pode ser, se ela ver uma violência, por exemplo, num filme, um filme de ação, uma novela que está passando, e ela nunca. O lar dela é de paz, de amor, de tranquilidade, mas toda noite eles se sentam para ver as notícias trágicas que acontecem ao redor do mundo. Pode tornar uma ferida isso? Não é que vai tornar uma ferida, mas pode tornar um medo, uma insegurança Tá, de ficar assistindo essas coisas e trazer emoções negativas. Nós somos movidos por emoções, 95% é nós isso somos mesmo. movidos por emoções. E aí isso acaba muitas vezes trazendo para a gente emoções. Então, por exemplo, uma ferida de traição traz o quê? Insegurança, né? A pessoa acaba não tendo muitas vezes autoconfiança, não confiando em ninguém, às vezes tendo medo de arriscar qualquer coisa, tendo medo às vezes de ir para a vida, porque tem medo de ser traída, tem medo de fazer negócio, tem medo de namorar, às vezes eu tenho medo de confiar em alguém, de fazer algo que eu sei que eu vou ter que arriscar algo, porque eu já fui traído na minha vida. Então eu fico com essa ferida. Às vezes eu tenho um complexo de inferioridade muito grande, posso até ficar muito triste, depressiva, não ter coragem assim de me enturmar com as pessoas, de formar um network legal, porque eu me sinto rejeitada, eu me sinto inferior, eu me sinto menos que as pessoas. Ou às vezes eu também posso me tornar uma pessoa revoltada, vamos pegar a humilhação. Eu posso viver uma situação de muita submissão e de muito complexo de inferioridade, como também eu posso me tornar uma pessoa revoltada e agredir todo mundo verbalmente e às vezes até fisicamente em virtude dessa ferida que eu vivenciei. Porque Então, ele acredita que é uma defesa, né, dele. muito de nós estamos presos na nossa ferida de infância. Então, Tá. muitas vezes as coisas não caminham na minha vida porque eu estou presa na ferida da infância, né? Aí, outras coisas também que podem impedir a gente de ir adiante é as crenças limitantes, né? A lealdade ao sistema familiar e se acostumar com o sofrimento. Eu não vou entrar muito aqui em lealdade familiar e crenças limitantes, porque o tema hoje são as feridas. Isso Mas mesmo. preciso falar de outras questões também que existe que pode ser que não me permita ir adiante. Então, por exemplo, o ser humano é o ser mais adaptável do mundo. Se Tá. você pegar um cabrito, ele não se adapta a qualquer coisa. Você pega o ser humano, ele acaba se adaptando a qualquer tipo de coisa, tanto com, por exemplo, com a fartura, com a abundância, com as coisas boas, como com as coisas ruins. Tá. Para sobreviver. Para sobreviver, ele é capaz de se adaptar. Então, se eu vivi num ambiente onde tinha muita briga, muito conflito, ou muita tristeza, gente para baixo, depressivo, né? Ou violência, ou humilhação, eu posso me acostumar com esse ambiente. E às vezes, mesmo quando eu saio da casa dos meus pais, eu busco um ambiente parecido. Porque é o único Porque, ambiente que a pessoa conhece, né? porque é o que eu conheço, é o que eu estou acostumado. E qual é o maior medo do mundo do ser humano? Tem a morte, mas consegue ganhar da morte? O desconhecido. Sim, é isso mesmo. Eu Então, não conheço. Eu não o medo conheço. do desconhecido e a morte, eles estão caminhando juntos. Por que, que eu tenho medo da morte? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo depois da morte, é o desconhecido. Né? É desconhecido o que acontece depois. Então, o medo desconhecido faz muitas vezes eu aceitar viver naquela situação, porque aquele ambiente eu já conheço, aquele tipo de vida eu já conheço, é comum, é familiar para mim, então eu acabo me conformando com ele e não tendo forças muitas vezes para reagir. E aí, né, a gente tem que pensar o seguinte: então vamos pensar assim. Tudo isso que a gente vivenciou estão nas nossas memórias celulares, estão aqui registrado na nossa mente. Às vezes, mesmo que não está no inconsciente, que não está no consciente, está no inconsciente. Tá. Mesmo, muitas vezes eu digo assim: ah, eu já superei esse negócio aí da minha mãe, eu já superei esse negócio do meu pai, da minha avó, sei lá, da minha professora. Só que às vezes eu superei só no racional. Às vezes, se a gente for para o inconsciente, subconsciente, não superou. Você acaba tendo um comportamento que repete sempre aquelas mesmas situações e você tem o seu discurso lindo, né? Sim, Não, tá tudo resolvido exatamente. aqui. Então, eu canso de pegar pessoas que falam, não, isso eu já resolvi, a hora que a gente vai trabalhar, o choro vem. Então, se o choro vem, é porque não resolveu ainda, né?
Esse é um sinal, quando o choro vem, aquele Aham. sentimento, aquela emoção vem, é um É sinal de porque que não foi tratado. não está tratado. Ainda tem dor. Senão não Olha, teria o choro. gente, olha, prestem atenção. Bateu, doeu, chorou, leva que é teu. Porque quando cura, a gente lembra sem dor. É, é Entendeu? verdade. Vou lembrar, não é que eu vou esquecer. Vou É isso lembrar, mesmo. mas algumas coisas até estão bloqueadas, né? Por Uhum, exemplo, às vezes tem gente que foi abusada e bloqueou isso. E às vezes ela começa a trabalhar, de repente a memória daquilo vem. Ela começa a trabalhar entendi. outras coisas, não está nem pensando naquilo, e de repente vem a memória do que aconteceu. Então, assim, o que, que a gente tem que fazer, né? Eu preciso, se está repetindo as coisas, se a minha vida não caminha, eu faço. Eu não sou uma pessoa acomodada, eu Círculo, né, faço, eu luto, vicioso. eu busco, mas não vai. Parece que tem uma trava lá, que não tem nada que destrava aquele trem. Então, eu preciso olhar para a minha vida, porque que trava é essa? Que trava é essa que não está me deixando caminhar? Então, eu tenho que olhar onde é que está isso. É ferida da infância? Eu estou carregando alguma coisa do meu sistema, olho para o seu sistema e pergunto: será que eu estou fazendo alguma coisa igual meu pai, meu avô, meu tio, sei lá, minha avó, alguém que aí da minha geração passada, ou até da atual geração? Será que eu estou fazendo alguma coisa igual eles? Será que eu estou presa em alguma crença que eu ouvi? Porque as pessoas de autoridade colocam crença na nossa cabeça. Uhum, Então, vamos imaginar assim: o nosso cérebro, vamos imaginar que você tem um grande terreno. Por exemplo, um grande terreno que equivale a uns 10 lotes. Então, vamos comparar esses 10 lotes aí, que é um grande terreno, ao nosso cérebro. tá. Então, esse lote grande que a gente tem de terreno, dá para construir até um castelo, porque ele é muito grande. Assim também o nosso cérebro. Agora, imagine se esse terreno estiver cheio de entulhos, erva daninhas, tiririca, lixo. Não dá para construir. Às vezes eu pego só um cantinho do terreno lá, então eu construo uma casinha num pequeno pedaço que está limpo, mas não consigo construir o castelo, porque o terreno está sujo. Eu preciso limpar o terreno para construir o castelo. Então, por exemplo, por que, que muita gente às vezes vai para grandes encontros de imersões e não resolve? Alguns resolvem. Vão lá, resolvem. E não sentem nada, né? Não sentem nada. Porque E, na verdade, assim, é como a gente passar um creme, eu sempre falo isso, e a minha pele não tá limpa. O melhor sim, creme, o mais caro do mundo, não vai surtir efeito. Eu não preparei minha pele para receber aquele princípio ativo, né? E a sim, mesma exato. coisa na vida. Então, às vezes eu vou para uma grande imersão, se eu não tiver limpado o terreno, não vou virar a chave. Se o meu terreno já estiver limpo, eu vou virar a chave e vou mudar a minha vida. Entendeu? Porque numa grande imersão você não consegue trabalhar as suas feridas assim, a não ser que elas já estejam bem já está num caminho bem avançado, aí sim. Mas se você está cheio de erva daninha, tiririca, entulho, lixo, fica difícil limpar tudo isso numa imersão com muita gente. Você vai precisar de algo mais personalizado, mais VIP para trabalhar com você, para você limpar. E nem sempre a gente dá conta de limpar sozinho. Né? É muito raro você dar conta de limpar sozinho. Essas lixaiadas, esses lixos, essas ervas daninhas, essas tiriricas estão aqui. Da tua cabeça. E que eu quis trazendo para o ser humano, o que são essas tiriricas, esse lixo? O que você ouviu de negativo, o que você experimentou de negativo, as feridas que ficaram, os traumas que ficaram, tudo isso que você ficou, e até também, e também entra até assim, a cultura da família, o jeito que a família vive, né? A forma dos valores, da educação que eles dão, às vezes até o país, a cidade, o local que eu vivo, isso também vai interferir. Então a gente tem que pensar também no ambiente, em tudo É, que eu vivencio, se ele propicia ou se ele me aniquila, né? Às vezes o ambiente está aniquilando. Então eu tenho que pensar que tudo isso que eu vivenciei, vamos colocar assim para resumir, eu preciso olhar se isso está impregnado na minha mente. Porque se tiver impregnado, eu preciso limpar. E e aí, como quando. a gente. Pode Hã? fazer. Eu E ia aí, falar quando. assim para você, e a gente tem sinais, o nosso corpo dá sinais desses traumas? Sim, por exemplo, você começa a ficar triste.
Você começa a ter dificuldade no relacionamento. Começa um, não dá certo, começa outro, não dá certo, começa outro, não dá certo. Você, de repente, entra num serviço, trabalha, trabalha, nunca consegue uma oportunidade de melhorar, ou até não para em serviço nenhum, ou nunca ninguém reconhece o seu valor. Você faz, de repente você vê uma pessoa que tem menos competência que você, sobe de cargo, você não. Você está sempre lá, ralando, 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 né? Então, eu tenho que olhar. Exemplo, vou pegar um caso que eu vivenciei de uma pessoa. Essa pessoa tem muita competência, mas ela não não conseguia ser promovida porque ela vivenciou assim. Ela chegou, a mãe dela chegou, a mãe não, a madrasta, quando a mãe morreu, então. Para os irmãos, que era filho da madrasta e do pai, tudo. Entendi. Para ela, não, você não merece nada. Fez ela comer até comida no coxo dos animais. Nossa, que triste isso. Então, o que essa pessoa pode ter como memória? Os outros merecem subir de cargo, eu não. Os outros merecem passar num concurso, eu não. O grau Eu de tenho, inferioridade, né, vai estar muito acentuado, né? eu tenho que ficar com menos, eu tenho que ficar com as migalhas, porque foi isso que a vida me deu na minha infância. Então, presa nessas experiências do que aconteceu na minha história de vida, muitas vezes eu não consigo caminhar. Eu preciso me libertar dessas feridas. E como que eu liberto? Não é colocando um band-aid. Não é indo para a bebida, para o vício, sei lá, para qualquer tipo de vício. Porque às vezes até trabalhar demais é um vício. Sim. Certo? Então, tem vício que não faz Aquele que mal vai. para a gente, mas assim, não faz mal de prejudicar de alguma forma, mas trabalhar demais também prejudica a nossa saúde. Né? Às vezes não vai prejudicar ninguém, é isso que eu quero dizer. Não vou chegar em casa brigando, xingando, quebrando as coisas, mas de alguma forma eu estou me prejudicando porque eu estou, às vezes, numa exaustão. Pode ter aí uma burnout, alguma coisa aí, uma estafa, um estresse muito grande, em virtude de trabalhar demais também. Então, tudo que é demais, assim, a gente tem que entender o seguinte: todo excesso esconde uma falta. Né? Tá. Tudo que está em excesso na nossa vida. Então, o certo, a palavra-chave seria equilíbrio. Então, eu preciso limpar meu terreno. Se eu não limpo meu terreno, eu não consigo caminhar. E aí, como eu posso fazer? As pessoas vão encontrando formas de fazer isso. Alguns morrem sem conseguir, né? Mas como que eu resolvo? Eu preciso ressignificar essa minha história. Eu preciso virar essa chave. E para virar essa chave, eu vou ter que ter coragem de botar o dedo nas feridas ao invés de pôr band-aid. Eu vou ter que tratar delas. Talvez vai ser Porque não uma... é tomar um remédio para sarar, porque você está cuidando do sintoma, Sim, né? O remédio é alguma coisa para imediato, mas eu não estou indo na causa que está me trazendo. isso, eu tenho que ir na causa. Hoje eu atendi uma pessoa que ele disse assim para mim: ah, mas eu já estou tomando tantos remédios. Eu falei assim: então, eu não estou falando que não é para você tomar remédio. Nesse momento você precisa do remédio. Eu até Tá. usei com essa pessoa a seguinte metáfora. Eu falei: ó, pensa bem, você quebrou sua perna. Se você quebrou sua perna, você precisa de gesso e de muleta para não detonar a sua perna, né? Senão, de repente, sua perna daqui a pouco até você perde a perna. Aí, só que quando sarar, vai tirar o gesso e você não vai precisar mais da muleta. Talvez você até precise de uma fisioterapia, mas não precisa da muleta e nem Sim. do gesso. Então, no momento da dor, da depressão, da tristeza, da angústia, eu preciso que o psiquiatra me dê remédio. É necessário. E é É, bem-vindo. é loucura falar, por exemplo, não, faça a terapia, eu faço uma constelação, fala isso, faça isso, aquilo, e nunca mais tome remédio. Não, não é assim. Isso é falta de responsabilidade. Então, vai precisar do remédio? Por enquanto, vai. Na medida que você for limpando o seu terreno, tirando essas cacaiadas toda que está aí na mente, o próprio médico vai perceber que você já não precisa de doses tão altas. Ele vai começar a fazer o desmame. Vai começar Perfeito. reduzindo, porque eu não posso parar de tomar remédio sem fazer o desmame. Remédio tarja preta, não. Eu tenho que fazer o desmame. É isso E aí, mesmo. você mesmo vai chegar lá para o médico e vai dizer: eu estou me sentindo melhor, eu estou assim. Ele vai começar a reduzir. Entendeu? Vai reduzir. Então, você não precisa mais da muleta. Mas isso é quando você tiver curado as feridas.
Ao curar as feridas, às vezes, quando cura, às vezes não precisa mais nem da terapia. Ou às vezes você até quer permanecer para poder ir lá conversar, ter alguém para partilhar, né, de alguma forma, mas isso também às vezes ajuda. Às vezes a gente não tem com quem falar algumas coisas e a terapia é bem-vinda, né? Então, o remédio, ele é enquanto você precisa da muleta. Tá. A terapia, às vezes, ela é mais longa, né? Porque às vezes até você realmente dar fazer aquela faxina mesmo bem minuciosa no terreno, demora um pouquinho mais. Aí você faz só um faxinão, depois você vai limpando mais. É igual a nossa casa. Às vezes a gente faz uma limpeza mais grossa, depois a gente vai limpando um cômodo, outro cômodo mais detalhadamente. Assim é a vida. Então é um processo. E outra coisa que eu me preocupo muito é que as pessoas agora, e as propagandas estão muito voltadas para isso, cure sua vida em um dia, cure sua vida em uma semana. Não é assim. É um processo. E eu preciso ter paciência para esse processo. É o processo da lagarta virar borboleta, não é rápido. E que é diferente de uma pessoa para outra. Pode ser que para mim dure 1, 2 dias, uma semana, e pode ser que para outra pessoa dure um mês, 2, 6 meses. É um processo. É um processo. Tanto que tem umas pesquisas, eu agora esqueci o nome do médico que fez, do cirurgião plástico que fez, porque tem essa história dos 21 dias, né? Isso, ciclo Os de 21 21 dias, dias. todo mundo fala 21 dias você resolve tudo, não é assim também. Esse Porque, na médico, verdade, assim, o nosso organismo, né, ele começa a acostumar com aquele hábito novo adquirido. isso. Aí todo mundo na face da Terra Uhum. lança tudo em 21 dias. Não é assim. Então, por exemplo, ele lá na pesquisa dele, ele chegou na média de 21 dias para a pessoa acostumar com o rosto, por exemplo, depois da cirurgia, se adaptar, entendeu? O pós-cirúrgico, se adaptar com aquilo. Então, na média, 21 dias. Depois teve duas pesquisadoras que elas pesquisaram, acho que por uns 2 anos, elas ficaram pesquisando muito quanto tempo a pessoa levava para mudar um hábito, para superar algo. Aí elas fizeram, aí tem a conta dos 66, né? Mas Isso. essa conta dos 66 também não são 66 dias. Teve gente que conseguiu resolver em 8 dias, teve gente que demorou 200 e tantos dias. Somado o que demorou 200 e tanto e o que demorou 8, e todo esse povo, né? Um demorou 30, outro 40, outro 50, outro 100, deu 66. Então, não tem uma quantidade de dia certo para a gente resolver as nossas dores. Não tem uma receita única, né? Não tem. É individual. Algumas pessoas vão ser rápidas, outras pessoas vão demorar mais. Outra coisa, também vai depender do tipo de acompanhamento que você vai ter. Eu vou ter um acompanhamento bem sistemático, mesmo semanalmente, vai ser lá de vez em quando, eu vou ter esse acompanhamento bem firme mesmo, rigoroso, disciplinado, para poder melhorar. O profissional também vai contar muito. Por exemplo, o meu profissional é um profissional que tem bastante experiência e consegue captar rápido aonde estão essas feridas e essas dores para me ajudar a sair delas. Porque eu não posso ficar também a vida inteira falando da minha dor. Eu tenho que detectar que eu tenho a dor, tá bom. Até aqui foi assim. Esse filme veio meio feinho até aqui. Agora esse filme vai começar a ficar bonito. Vai ter uma ação nesse filme e a história vai mudar e vai terminar bonita. E agora eu vou conduzir esse filme com as minhas ações, com as minhas atitudes. Então, na medida que eu detectei, eu não posso também, porque tem gente que detecta e fica assim, eu sou assim, mas também o pai que eu tive. Mas com a mãe que... Tá bom, você não... E outra coisa também que me preocupa é quando fala que você é culpado pelas suas mazelas. Espera aí. Você é responsável na medida que você detecta e não toma atitude. Isso mesmo. Mas você não é culpado pelo que aconteceu lá na sua infância, pelas essas coisas todas, não. Agora, quando você tem consciência, né? Tomei consciência dos meus problemas, das minhas perebas. Então, já tenho consciência das perebas. Então, agora já sei quais são minhas perebas, vou tratar delas. Agora é minha responsabilidade. Então, ao invés de ficar dirigindo o meu carro e olhando para o passado, eu escolho olhar para o futuro, porque se eu ficar olhando para o passado, eu vou bater meu carro. Eu não dirijo o carro olhando para o passado. Gente, isso é fantástico. Eu preciso fazer um adendo. Se eu pudesse pegar nesse exato momento todas as pessoas que eu conversei nesses últimos 15 dias
que me relataram da consciência que tinha dos problemas, mas que volta nesse ciclo. Olha a extrema importância dessa fala. A partir do momento que você tem consciência do que aconteceu na sua vida, você detectou, você é responsável pela situação que você se encontra. Ninguém mais. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu governo, não é o tempo, é você. É você que precisa sair dessa zona, mesmo que é uma zona de dor, né, Antônia? A pessoa costuma tanto a sofrer, a ser coitadinho, coitadinho, que tá lá. Sim, eu não chamo de zona de conforto, porque eu acho que não é uma zona de conforto. Porque dor. Mas é sair dessa zona de dor. Mas peraí, eu posso viver com alegria, sem dor. Feliz, eu posso ser feliz, eu posso fazer um monte de coisa, eu posso viajar, eu posso ser amada, eu posso amar. Enfim, eu posso ter dinheiro, eu posso comprar uma roupa que eu quero. Eu posso sempre falo, viver, gente, né? na minha vida, eu passei por tanta pobreza e tanta miséria que eu só não passei fome porque as pessoas me davam roupas usadas e cesta básica. Só que eu disse para mim, um dia eu vou ser uma pessoa que eu vou ter condições de doar muitas cestas básicas. Show. Entendeu? Fantástico. Não que por orgulho, mas porque eu sei o que eu passei. Então, por gratidão mesmo. Porque eu não queria ficar naquela situação. Então, a gente precisa, tá bom, tá uma mazela a minha vida, tá uma caca, mas eu vou mudar essa história. E aí, é simples? Não, é um desafio. E a gente, então, a gente tem que ter motivação para começar a tomar atitude, mas é o hábito de querer mudar é que vai me fazer levar aonde eu quero. A pergunta tem que ser assim, até hoje eu fui assim, lagarta. Quem eu quero ser daqui para frente? Não é o que eu tenho que fazer, é quem eu quero ser. E baseado em quem eu quero ser, eu vou traçar a minha estratégia de mudança, eu vou buscar a ajuda necessária do profissional competente para resolver a minha situação. E aí a gente tem que saber sempre para quem a gente vai pedir ajuda. Eu não posso estar precisando de uma cirurgia no meu joelho e eu vou no açougueiro, eu tenho que ir num bom ortopedista. É isso não é o mesmo. açougueiro. Então, às vezes, a gente vai pedir opinião para quem não tem um pingo de know-how para ajudar a gente a resolver aquele problema. Isso então, eu mesmo. tenho que ir nas pessoas certas, né, que têm competência para me ajudar. E aí, quem que eu posso buscar? Se eu for para uma igreja séria, pode ser que eu encontre essa ajuda. Tá. Não essas igrejas de lavagem cerebral, mas uma igreja que realmente olha para o ser humano, que acolhe, que trabalha essas dores, que faz alguma vivência, algo interessante que ajuda essa pessoa. Eu posso buscar terapias, eu posso buscar hipnose, e hipnose também, eu sempre digo, cuidado com quem você vai fazer, porque vai mexer com a sua mente, então você precisa buscar um excelente profissional. Ah, mas hipnose é caro. Caro é aquilo que não dá retorno. Ótimo, fantástico. Entendeu? O que não dá retorno é caro. R$5 não deu retorno, é caro. Sim. Vivências, né? Vivências onde eu posso me encontrar comigo mesmo, boas leituras, boas palestras, imersões, dependendo do estado que eu estou, não imersões com grande multidão, mas imersões com um pequeno grupo de pessoas é muito bom para ajudar a gente a detectar as nossas feridas. E mentorias que nos ajudam a realmente entrar em contato conosco e realmente trabalhar isso, né? Então, alguns tratamentos também com PNL, que sempre é bom consultar a experiência do profissional, mas tudo isso pode nos ajudar. Mas a primeira coisa eu preciso querer olhar para as minhas feridas e tomar a atitude de olhar. E aí, a hora que você, e para quem não tem condições de pagar ninguém, por enquanto, qual é o exercício que eu daria? Começa a escrever. Tudo que você não fala mais o que você não quer. Porque tudo que eu falo que eu não quero, eu atraio. Eu atraio mais. Então, eu penso assim, o grande exercício é escrever basta. Basta do quê? Basta de viver sofrendo, basta de violência, basta de viver na humilhação, basta de escassez, né? Basta de separação no relacionamento afetivo, basta de desvalorização no meu emprego. Tudo que você acha que não serve mais para a sua vida, você escreve basta. Aquilo você não quer mais. E se quiser, queima aquilo ali e pronto. Né? Se não quiser
guarda lá e vai, um dia você vai ler e vai falar, nossa, o dia que eu disse basta para tudo isso. Coloca a data. Qual foi o dia que você decidiu dizer basta para tudo aquilo? E depois escreve quem eu quero ser. Quem é essa pessoa que eu quero ser? É uma pessoa saudável, feliz, e saudável é fisicamente, mentalmente, emocionalmente, amada, amar, bem-sucedida profissionalmente, fazer minhas viagens, ter bons momentos em família, enfim, tudo aquilo que você realmente deseja ser. Né? E escrever. Entendi. Então, assim, eu posso dizer que eu identifiquei, eu consigo entender e ter a consciência de que eu tenho uma ferida, que seja rejeição, abandono, humilhação, traição ou injustiça, que eu sei que eu tenho uma ferida emocional. Por quê? Porque o meu corpo fala, o meu comportamento fala. Eu vivo depressiva, triste, pessoas que têm insônia também. Posso falar que são pessoas que têm alguma ferida, algum problema relacionado a isso? Sim, a insônia tem alguma coisa a ver, que não está bom, que está me trazendo preocupação, provavelmente. E por que eu estou preocupada? Às vezes porque eu estou insegura. A preocupação, a insegurança gera o quê? A ansiedade. A ansiedade pode me gerar insônia também. Ou eu estou sempre preocupada com água. Inclusive, algumas pessoas, esqueci de falar isso, vivem em estado de alerta. Tá? Elas sofreram tanto que às vezes elas têm insônia ou ansiedade porque vivem em estado de alerta. Como se Vai fosse uma acontecer alguma coisa tensão ruim. o Vai tempo acontecer todo. alguma coisa ruim. Aquela coisa, nossa, parece que lembra lá o pai chegando, de repente quebrando tudo, batendo nas coisas. Sofreu uma violência sexual. Violência sexual deixa traumas horrorosos, horríveis. No formulário que eu criei, se eu não me engano, nós tivemos acho que 11 relatos de pessoas, até o último horário que eu vi, às 2 horas da tarde, de pessoas falando sobre abuso, violência sexual. Eu acho que o que mais ganhou de todos os que eu vi foram falando sobre as brigas e a violência em virtude da bebida alcoólica. E o quanto como esse formulário é anônimo, então eu não sei se é homem, se é mulher, mas eu acredito, né, pelas palavras, que a maior parte delas são mulheres. Mas a quantidade de ferida que tem, aliás, se vocês estiverem assistindo essa live agora ao vivo conosco, ou depois, porque ela vai ficar gravada no nosso canal, sinta-se abraçada por mim, eu tenho certeza que pela Antônia também, porque são relatos. Eu fiz uma pergunta que se a pessoa se sentisse à vontade, se ela quisesse relatar essa dor, esse trauma. E eu tenho 7 páginas aqui de relatos doloridos e eu tenho certeza que essas pessoas estão sofrendo bastante. A primeira ajuda, Antônia Braz, eu posso dizer que eu tenho consciência que eu tenho uma ferida, é procurar uma ajuda profissional, correto? Buscar uma ajuda profissional. E Tá, se você não tem ainda condições de pagar uma ajuda profissional, você começa a pegar alguns exercícios, pelo menos desses decentes, não de só de dizer assim, só de ficar repetindo coisa, mas alguns exercícios que faz você se conectar com você mesmo, com a sua essência, com a sua matriz original, com a sua verdade, que você possa ir trabalhando isso, porque às vezes no momento você não tem, mas de repente você tem uma palestra de ferida, sei lá, tem uma palestra de como superar crenças, sofrimentos, você assiste. Assiste. Sim. Enquanto você não tem dinheiro, leia bons livros. Hoje tem tantos livros aí em PDF. Leia bons livros. Às vezes, aquele livro, por exemplo, da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, que hoje tem. Maravilhoso, ele é perfeito. Ele é perfeito para nos ajudar, É entendeu? isso A curar. mesmo. Ela foi uma pessoa que passou por abuso sexual, por violência, por todo tipo de coisa, e ela superou. Olha a pessoa que ela se tornou. E faleceu com 91 anos de idade, se não me engano, né? E com plena saúde mesmo, morreu assim, morte natural. E quanta coisa, aquela mulher é um exemplo de superação. Se espelhe em pessoas que superaram a dor que você tem. Sabe? Pega essas referências, pega essas pessoas como referência, se você ainda não tem dinheiro. E Tá. também, às vezes, tem algumas pessoas que fazem algum trabalho voluntário. Procura, né? Verdade. Procura saber.
Nessa pandemia, teve uma. Acho que não posso dizer que teve coisas boas na pandemia, mas houve uma crescente. Houve um aumento muito grande de você compartilhar conhecimento pelas redes sociais. Várias Sim, redes muita sociais. coisa. E tem E muito isso foi bom. conteúdo. Né? Então tem muito conteúdo gratuito, maravilhoso, de extrema importância. Eu sou uma pessoa que quando eu faço alguma coisa e eu amo, significou tão bem para mim, eu começo a disparar para Deus e o mundo, dizendo: olha isso, veja isso fez bem para mim, isso mudou minha vida. Dá uma olhada para você, né? Então, a primeira ajuda é buscar uma ajuda profissional. Não tenho dinheiro para ajudar essa profissional, eu posso compartilhar, buscar, e a gente depois eu posso deixar aqui na descrição dessa live algumas indicações de alguns canais, até mesmo da Antônia Braz. A Antônia Braz tem um canal aqui no YouTube, depois eu vou deixar para vocês acompanhar. Ela fica aqui em Presidente Prudente, ela faz atendimentos também online, né? E você falou de dois exercícios. O primeiro exercício é basta você dizer chega, chega. Então eu posso escrever hoje chega. Porque eu não quero mais. Hoje Mas eu você não não quero. vai falar não quero mais. É tudo que eu digo basta. Tá. E a partir de hoje, quem eu escolho ser? Escreve tudo que você quer ser. Eu Tudo que você escolho ser quer feliz, eu escolho ser abundante, eu sou Sim, próspera. Eu faço muito isso. Eu aprendi isso em 2017. Eu comecei a fazer o livro da gratidão. Então, eu comecei a escrever tudo o que eu queria. Então, mesmo antes de eu não ter. Então, eu falava, pô, eu agradeço a Deus por isso, por aquilo, algumas coisas. Isso me ajudou bastante, né? Então, eu acho que o primeiro exercício é a gente falar, basta, chega do que não está fazendo bem na nossa vida, correto? e se libertar da mágoa e do ódio. Mesmo que. Márcio, acho que precisava dar uma olhada no Instagram. No Instagram, não, Tô olhando aqui agora eu vou ler. no YouTube, que deve ter coisas aí. Mesmo que alguma. Eu tenho várias pessoas que me fizeram muito mal na minha vida, só que hoje eu lembro delas sem mágoa. Muita gratidão. Porque não vou dizer nem gratidão, porque às vezes você não pode dizer gratidão também para uma pessoa que de repente abusou Fez tanto de sofrer. você, né? Que te fez sofrer tanto. Mas eu digo assim: deixa lá o fulano ou a fulana com o que ele fez, com a responsabilidade do que ele fez, eu me libero dessa dor, ficando com o que é meu e deixando ela com o que é dela. Eu escolho me libertar dessa mágoa, porque não é porque eu sou boazinha. Quando a gente escolhe perdoar, se libertar de uma mágoa, de um ódio, é questão de inteligência emocional. Não Eu é amo essa questão frase, eu amo é, essa frase. não é porque eu sou boazinha. Porque se eu ficar com mágoa e com ódio, é a mesma coisa que eu tomar o veneno e querer que você morra. Porque eu fico alimentando um ódio que só vai trazer doenças para mim. É isso mesmo. E aí, não é que eu sou boazinha, você é boazinha, vai perdoar. Falando, e perdoar, eu vou falar perdoar, na concepção da constelação, a gente não usa muito essa palavra perdoar, mas para nós, brasileiros, ela acaba tendo uma conotação melhor. Perdoar é você conseguir seguir adiante sem ficar lembrando daquela dor. Entendeu? Não é questão também que você vai ter que conviver com aquela pessoa. Perdoar não é conviver. Deixar a pessoa com a responsabilidade do que ela fez, com a responsabilidade do que ela fez, você seguir sua vida, não significa que você tem que conviver. Às vezes, nem com o pai e com a mãe dá para conviver, porque às vezes a forma desse relacionamento é tão doentio que, pela saúde mental de todos eles, é melhor que não convivam. Aí você agradece pela vida que recebeu deles. E outra coisa que é muito importante, separar a função de pai e mãe que trouxe a gente ao mundo, que nós somos 50% cada um, do papel de pai e de mãe. Porque o papel dá o sustento, os cuidados, a educação, qualquer pessoa que ame uma criança pode fazer isso. Esse é o papel. Agora, trazer ao mundo é só o pai e a mãe biológico. Então, eu agradeço a vida que eu recebi deles, né? E deixo com eles o que é deles, porque talvez eles estavam presos numa dor maior que a minha. E por isso era o conhecimento que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que ele tinha, né? Naquele momento, o recurso que ele tinha. Se você tem um ovo, de repente só dá para fazer um omelete. Entendi. Eu vou ler algumas perguntas. Faz um pouco, né? Eu vou ler algumas perguntas
para vocês. Muito obrigada mesmo pelas pessoas que estão mandando aqui também no meu WhatsApp, eu não estou conseguindo ver. Vamos lá. A Marquela, ela escreveu assim: muito obrigada pela explicação. Se você está curado, não sente dor, não vai ter lágrimas. É isso mesmo. Quando a gente está curado, não traz sofrimento para a gente. Logo, eu não sinto dor sobre isso, né? O Ailton colocou assim: reflexão dos males que nos fazem, aos poucos a gente vai se curando, né? E ele detecta, e assim que a gente se detecta, aplica as mudanças. Ele escreveu um pouquinho mais embaixo, né? A Verônica, ela escreveu assim: curar a vida em um dia não existe. É uma limpeza dia a dia. Tem dia da faxina geral, depois a gente vai limpando aos poucos mais diariamente. Isso mesmo, correto. A Exatamente. Leia, Samanta, a live vai ficar gravada assim, tá bom? Vai ficar gravada. A Leia Costa, ela escreveu: tenho muitas feridas, ando triste, não tenho insônia, mas eu tenho sono e choro facilmente. Então, com certeza está presa em alguma dor, né? Se ela chora facilmente, está presa em alguma dor. Outra coisa que eu quero deixar claro, gente, que não é porque, assim, a gente curou a ferida, a gente não vai chorar por causa daquela dor. Mas a gente pode chorar até de alegria também, porque superei, né? Puxa, hoje a vida que eu tenho e a vida que eu tinha. Então, eu posso chorar de alegria. Não é que o choro vai acabar também, né? Só separando as coisas. Uma outra coisa, né? Voltando lá na questão do terreno, mesmo que eu limpei o terreno, que eu construí o meu castelo, sempre vou ter que fazer uma faxina, né? Então, o que é isso? É a manutenção de material bom. Então, se eu quero construir um castelo, o material do castelo tem que ser bom, não pode ser castelo porcaria, o pedreiro também tem que ser bom, o construtor tem que ser bom para poder sair o castelo. E quem que vai enviar material bom para você? Quem você permitir. As notícias que você vai ler, os livros, as informações que você vai permitir receber, porque tem hora que a gente tem que blindar a nossa mente dos urubus disfarçados de gente. E até um erro meu aqui chamar de urubu, porque é uma ofensa para o urubu, porque o urubu é o faxineiro do planeta. Então, e tem gente que ele gosta é uma ave de mau agouro, todo dia vem trazer coisinha ruim para sua cabeça para desanimar você, para você sair da sua jornada. Então, você tem que decidir o caminho que você vai fazer e só buscar conselhos de quem realmente pode te ajudar nessa caminhada. Porque tem Quem gente que não realmente vai querer te tirar do caminho. E tem pessoas que são tão feridas e que elas têm um discurso de que não é ferida, mas são pessoas que se tornam tóxicas. São pessoas que tornam que realmente como se fosse um urubu mesmo, que suga, que nos traz problemas, mas que não vê o problema. Eu sempre falo, né? Essa semana mesmo visitei a minha amiga Cleia e falei para ela assim que quando uma pessoa está muito nervosa, estressada, falando qualquer uma outra coisa comigo, o meu posicionamento é sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, mas eu sempre penso assim, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa para ela estar esbravejando, porque o olho dela que é ruim, o olho dessa pessoa que é ruim, é mais ou menos assim, se você estiver feliz e você olhar para um cavalo, você vai ver que é um animal belíssimo, mas se você estiver triste, depressivo, você olha para o cavalo e você fala, Jesus amado, que animal triste, o olhar dele não tem expressão. Sim. Exatamente. Então, depende do meu olhar, do meu sentimento, da minha emoção. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar. Aliás, agradecer a todos que preencheram a pesquisa, a todos que estão aqui participando ao vivo conosco. Perdoar, como a Rosimeire colocou. Aliás, Rosimeire Vicente, perdoar faz bem para a nossa alma. Temos que pensar no nosso próprio bem. Isso mesmo, pensar no nosso próprio bem, pensar exatamente a gente abre as portas da nossa casa, né, Antônia Braz? Sim. Às vezes a gente pega problemas de outras pessoas e quando a gente vive, a gente está vivenciando os problemas dessa pessoa. A gente trouxe isso, né? Sim. E a gente também precisa pensar nas amizades que nós temos, né? Que às vezes são os vampiros energéticos. E bota vampiro nisso. Bota vampiro, eu sei o que é isso. Tem uma pessoa que ela escreveu assim: vivenciei muitas brigas na minha casa, vendo pai e mãe agredir todos os finais de semana devido à bebida alcoólica, onde todos apanhavam. A pergunta dela é:
É provável que por causa disso eu sou uma pessoa que me cobro muito e eu tenho muita dificuldade de falar sobre os meus sentimentos? Sim, porque às vezes ela tem até vergonha do que ela vivenciou. Ou talvez ela tenha um sentimento de tristeza, porque, por exemplo, vamos supor, minhas amigas tinham famílias harmônicas, felizes, e a minha era aquele terror. E às vezes você compara a sua família com a do outro e você se sente completamente menos, né? Não merecedora, inferior. E às vezes eu quero até cobrar demais, porque e fazer muito. E tem gente que até doa muito presente para os outros, dá muito presente para os outros, que é uma forma de comprar carinho, né? Eu preciso comprar atenção, preciso comprar afeto, porque eu só tive migalhas. E aí, às vezes, eu não quero nem expressar meu sentimento, eu quero só fazer, só doar. Eu não, para ninguém perceber que dentro de mim tem um buraco. Então, às vezes, eu faço, ou eu trabalho demais, ou dou muito presente, ou vou para um vício para fugir da minha dor, para ninguém saber que eu tenho uma dor. Entendi. Entendeu? Então, você acredita que ela possa ter vergonha mesmo do sentimento porque ela via? Pode. E como que ela pode cuidar disso? Ela já tem consciência disso. E ela Eu se aconselho, perdoando de que ela não era responsável pela convivência dela na infância? eu orientaria ela a buscar uma terapia para ela poder expressar esse sentimento, porque quando ela expressar, ela vai ver quanto alívio. Botar para fora, sem ter vergonha do que aconteceu. Tá. Porque às vezes a gente também acha que a família do outro é santa e perfeita e a nossa é um horror, mas é que você não está lá dentro. O jardim do vizinho sempre a gente acha que é mais bonito que o É, nosso, né? às vezes a gente não sabe o que acontece. Eu acho que foi quase todo mundo escreveu isso, né? Aqui ela fala de tentativas de abuso sexual pelo padrasto, teve gente que relatou pelo pai, pelo tio. Como curar mágoa? Como curar tanta mágoa de umas pessoas que sofreram tanta violência emocional e física? Nesses casos, eu penso que além de uma terapia, precisa de uma hipnose, de algo Tá. mais profundo, porque a dor é muito grande. E ainda a gente sabe, porque as pessoas que deveriam proteger foram as que abusaram e traíram a pessoa, a criança. Então, quem deveria me proteger não me protegeu. Eu posso me tornar um adulto totalmente inseguro, que não confia em ninguém, porque quem tinha que me proteger na infância, eu não tive proteção. Eu estava vulnerável. E aí, essas pessoas que deveriam me proteger, que eu deveria confiar, não mereceram a minha confiança. Pelo contrário, abusaram de uma criança. E essa é a maior dor que chega para a gente atender. Né? É uma dor que normalmente deixa sequelas muito grandes. E às vezes até com dificuldade de ter um relacionamento amoroso. Porque ela está presa nessa dor. Às vezes faz até como, por exemplo, uma mulher. E tem homem também que foi abusado. Né? Uhum. Então, tem homem que ele não consegue se relacionar em virtude de algum abuso que ele sofreu. E homem tem mais vergonha de admitir que foi abusado do que mulher. Eu já atendi homem que chegou e falou assim para mim: você além do abusador, você é a primeira pessoa que vai saber que eu fui abusado. Meu Eu nunca Deus. tive coragem de contar isso para ninguém. Então, às vezes a pessoa está com 40 e tantos anos e guardou esse segredo. E quando fala, chora que nem criança. Por quê? Porque guardou quantos anos essa dor sem falar com ninguém, sem compartilhar, sem botar para fora. E as mulheres também, muitas têm medo de homem, porque é como se eles fossem perigosos. Todos os homens fossem perigosos. Ou fica com essa dor, com essa coisa, ou não se sente merecedora, e outras até buscam relacionamentos abusivos, porque o que a primeira de quem ela deveria receber afeto, que ela recebeu abuso. E aí ela busca, muitas vezes, inconscientemente, aquilo, né? Aquilo que o corpo está acostumado, que o cérebro está acostumado, eu vou em busca daquilo. Ao Entendi. invés de diferente. É inconsciente, mas muitas vezes atrai relacionamentos abusivos por causa disso, né? Porque está nessa dor do abuso. Então, eu aconselho fazer uma terapia mesmo sistemática para tratar essa dor e algo mais profundo para limpar essa dor.
Porque às vezes só na conversa não vai resolver. Não vai resolver, entendi. Precisa entrar no inconsciente. Ok. Tem uma que, aliás, uma não, são várias que fala sobre a ausência paterna e preconceito. Eu acredito que essas pessoas que acabaram citando, falando sobre preconceito, eu acredito que seja de pele ou de religião. Tá? Então, essas pessoas acabam, as perguntas como que eu acabo, eu me boicoto. Eu tenho muita insegurança e muita fragilidade A emocional. ausência paterna pode fazer com que o filho ou a filha não tenha muita coragem para tomar atitude na vida. Então, muitas vezes, eu acabo tendo a síndrome do impostor, da impostora, né? Fico sempre procrastinando. E eu preciso ter coragem também de olhar para essa ferida e buscar o tratamento, buscar ajuda para que eu possa me libertar dessa ferida. Porque a ausência de pai faz a gente não... Porque pai é o quê? Pai ensina a gente para a vida, força, atitude, coragem, determinação. Aí, se eu tenho um pai fraco ou ausente, isso pode fazer com que eu me sinta muito fraca ou fraco. Tem homem, por exemplo, que vai para o vício pela ausência do pai. A falta de pai pode fazer eu ir para o vício, principalmente os homens. E às vezes ficar aquele homem fraco, aquele homem que não tem muita atitude. Esses homens que não têm muita atitude vão buscar mulheres fortes. Sim, normalmente homens que não têm atitude têm mulheres fortes do lado, né? Porque eles não têm muita essa força masculina. Então, a ausência de pai é algo bem complicado. Então, a gente precisa, e às vezes eu preciso olhar para o meu pai e dizer assim, sinto muito meu pai. Às vezes o meu pai foi fraco, mas porque ele estava preso numa dor muito grande. E por isso ele foi ausente. Às vezes ele não deu conta. E às vezes ele até se manteve vivo, conseguiu se manter vivo, pelo menos para poder ver os filhos. Porque às vezes a dor dele era tão grande, a ferida era tão grande, que ele poderia ter tirado a própria vida. Mas talvez pelos filhos ele conseguiu se manter vivo. Então, o que a gente tem que fazer? Meu pai, eu sinto muito por suas limitações. Eu te aceito como você é. E agora eu recebo a sua força da função pai. Entenda bem, função pai de papel pai é diferente. O homem cheio de falhas, de defeitos, de limitações é uma coisa. O homem que te trouxe ao mundo tem força para te dar. Mesmo que você nunca viu seu pai. Então, meu pai, onde quer que você esteja, eu recebo a sua força e vou para a vida. Eu vou para a vida com força de pai. E te perdoo, né, por qualquer coisa que tenha feito, por não ter ficado. Tá tudo certo. O certo é dizer assim, eu te libero e me libero também de tudo que eu precisei, de toda a expectativa que eu tive que você não atendeu. Tá tudo certo, eu cheguei aqui. Agora eu vou cuidar de mim. E às vezes a gente tem que ter uma conversa séria com a nossa criança, tá? Porque muitas vezes é a nossa criança que está tomando atitude. Eita. Baseado nas feridas que ela teve, ela toma atitude. Então tem hora que a gente tem que pegar. Pode pegar um negocinho, qualquer objeto para minha querida criança. Vamos ter uma conversa séria? Eu sei que você sofreu, que você passou por muita coisa, mas agora eu cresci, eu vou tomar conta de você. Você confia em mim, que eu não vou te trair. Eu, por exemplo, às vezes a criança fica doente para chamar a atenção para ter um carinho, mas eu preciso trabalhar. Então, exemplo, minha criança, eu preciso ter saúde. A gente não precisa ficar doente para chamar a atenção, para alguém olhar para a gente. A gente não precisa ficar se sabotando de não querendo amar mais, porque o papai e a mamãe passou por isso. Mas a gente tem que aceitar o pai e a mãe que a gente teve. E agora tá tudo bem, eu cuido de você. Então, quem toma a decisão sou eu. Eu dirijo o carro, você vai lá na cadeirinha no banco de trás. Eu sou a senhora de mim, né? Eu sou a senhora de mim. E eu cuido de você. Porque se eu deixar a criança continuar tomando atitude, eu nunca vou adiante. E muitas vezes não sou eu que estou tomando atitude, é a criança. Principalmente quando a gente briga. Faz aquele escândalo, aquela coisa, não é o adulto, é a criança. Entendi. Uma pergunta. Quando uma pessoa não se sente realizada com nada e vive sempre buscando algo, como se tivesse meio que perdido, e ela não consegue identificar a causa disso, acaba se sentindo frustradas, como que pode buscar ajuda? Porque parece que a motivação, o tesão pela vida acaba assim, uma coisa. Sabe aquela criança que ganha um brinquedo novo? Amou, brincou, aí tá do lado. Não dá para fazer assim com a vida.
Então, não tem uma receita pronta. Pode ser que ele está na criança, não é? A criança, sei lá, quando já tinha alguma coisa, alguém de repente vinha e tomava dela. Exemplo, você tem um brinquedo e de repente sua mãe fala assim: você tem outro brinquedo, dá esse brinquedo para o seu primo que precisa mais que você. Nossa. Então, de repente, tudo que você tinha era tirado de você. Ou você acabava de ganhar um brinquedo, daqui a pouco ganhava outro, porque o mimo demais também pode fazer isso, né? Ou a pessoa pode estar na síndrome do impostor. Eu mesmo sou meu impostor e eu procrastino para não dar certo. E às vezes é o que mais está acontecendo, né? Eu posso não estar dando certo porque estou em lealdade com meu pai ou com a minha mãe, por exemplo, eu repito a história de vocês, ou com algum ancestral. Eu posso ter lealdade com qualquer um, eu repito a história. Por amor a vocês, eu faço igual. Ou, aí é uma coisa mais delicada, que não dá para a gente falar isso assim com muita certeza, mas eu posso ser um gemelar sobrevivente. E se eu sou um gemelar sobrevivente, eu posso estar buscando meu irmão. E por isso eu não paro em nada, nada tá bom. Eu consigo uma coisa, eu quero outra. Eu consigo uma coisa, eu quero outra. Gemelar, você fala que era gêmeo com alguém? Porque às vezes a minha gravidez era de gêmeos e minha mãe pode ter perdido um e nem percebeu, porque dependendo da fase que perdeu, a própria placenta absorve. Então, às vezes, ela nem vai perceber. Às vezes, ela até teve um sangramento, o médico fala, faz um repouso. E, de repente, era uma gravidez de gêmeos. E essa pessoa pode estar procurando os gêmeos. Um apoio? Sim, mas eu também posso estar sentindo falta de pai e fico procurando sempre algo. Depende, posso estar com falta de mãe, posso estar com falta de pai, posso ser um gemelar sobrevivente, posso estar preso na dor da infância. E por isso estou sempre buscando algo, sou insaciável. O mês passado eu conversei com uma criança e ela não tem passado por uns bons momentos ultimamente. E ela falou assim para mim: eu sinto uma tristeza imensa em mim, no meu coração. É uma criança. É uma criança que chegou e ela falou que ela sente uma tristeza imensa. A criança gemelar, por exemplo, quando é bebê, a grande maioria tem, não é obrigado, mas a grande maioria tem mancha de nascença no corpo. Se escrever com a mão esquerda já é uma grande possibilidade de ser gemelar. Então, mancha de nascença, escrever com a mão esquerda, dor de cabeça constante. A criança, quando é pequena, às vezes que é gemelar, chora muito. Às vezes é um choro desesperado. Tristeza, mesmo quando adulto. Tristeza, angústia, uma tristeza que não sabe de onde vem. Vai comprar roupa, vai comprar sapatos, às vezes compra 2, 3 parecidos, só muda a cor. Às vezes tem a sensação que tem alguém do lado, não é de espírito, não, mas é como se eu tivesse alguém, amigo imaginário na infância. Tudo isso são possibilidades de eu ser um gemelar. Indícios. Com muitas outras coisas aí que a gente tem que analisar para poder chegar ao diagnóstico. É só com terapia, com ajuda profissional para ajudar, por exemplo, nesse caso? A constelação. Esse caso é a constelação. Entendi. Vai identificar que é gemelar e ressignificar essa memória intrauterina, porque para a criança, a grande parte, inclusive, dos gemelares vão ter síndrome do pânico. Por quê? Porque ela vivenciou um medo horroroso quando o irmão desapareceu. Nossa. Às vezes carrega culpa sem necessidade, tudo ele sente culpado. Às vezes tem a síndrome do salvador, quer salvar todo mundo. São várias as possibilidades. Eu fiz constelação sistêmica com a Antônia Braz em 2018, se eu não me engano. Foi bem antes da pandemia. E eu falo que foi um divisor de águas na minha vida e eu recomendo que todas as pessoas façam. E se você não tem a oportunidade de fazer, pode conversar com ela, que depois eu vou deixar as redes sociais. Tem uma série na Netflix que se chama Mulher, né, Antônia? Peraí, Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Quem tiver Netflix em casa, acesse, procure uma série chamada Uma Nova Mulher. Vai falar os passos de uma constelação. É uma série linda, empoderada e que com os comportamentos repetitivos eles vêm da ancestralidade. Então é muito legal, interessante, indico. E eu tive lá mostra em grupo, né? Mas a gente pode fazer individual, com bonequinho, com objetos.
É isso que não mesmo. precisa ser em grupo. E eu falo que foi um divisor de água por dois quesitos que eu acho que eu nunca nem comentei com a Antônia Brás sobre isso. Eu nunca andei de bicicleta. Eu nunca andei de bicicleta, eu tenho 42 anos. Eu vim aprender a andar de bicicleta agora com 41 anos e ainda nem sei direito. E na hipnose, depois de base, constelação, terapia, eu fui descobrir por que eu tinha muito medo de andar de bicicleta. Eu cheguei num momento onde a minha irmã mais nova, a Mônica, ela estava andando de bicicleta na rua de casa e ela acabou caindo e ela estava sobre o meu olhar. E bem na hora que ela caiu, ela quebrou o braço. Meu pai chegava do trabalho. Ele não me bateu, não agrediu, mas o olhar dele acabou Foi me de reprovação. machucando. E eu só consegui me lembrar disso, me recordar daquele momento e me perdoar de que eu era só uma criança e que eu não tinha culpa, era uma criança cuidando de uma outra criança. Então, eu vou falar para vocês assim, como uma pessoa que passou por isso, teve uma ferida e eu não consegui enxergar essa ferida. E como que eu tinha um comportamento? Eu queria cuidar de todo mundo. Quem me conhece, quem vive comigo sempre, a minha mania era querer cuidar. Você tinha um problema e eu falava, pupa, eu vou parar aqui e vou sanar o problema da vida da Antônia. Porque na minha cabeça eu tinha que cuidar, eu tinha que amparar, eu tinha que ser o suporte dessa pessoa, né? E na verdade, não. Eu era apenas uma criança brincando com uma criança e o olhar do meu pai não estava me recriminando, era apenas um olhar de um pai cansado que chegou do trabalho e que tinha que levar uma criança de 6 anos para o hospital. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aquele olhar me levou durante muitos anos eu ter a obrigação de sentir, de ser a coluna, a base de muitas pessoas. E nessa base você encontra pessoas que abusam de você, abusa, acaba virando vampiros sugadores da sua energia, você acaba se tornando uma esponja. E quando você começa a se libertar com muita ajuda, leitura, vídeo no YouTube, você começa a escolher melhores as suas amizades e você começa a dizer não ou não dizer. A minha terapeuta, ela disse esses dias para mim, Márcia, o silêncio é uma prece. Então, muitas das vezes, o que você me contou não tem significado nada para mim, e eu sinto muito pela sua dor, pelo seu sofrimento, mas eu não tenho o que fazer, a não ser eu orar, acreditar, torcer, melhoras, mas o que eu já pude fazer, eu já fiz. E a responsabilidade, porque você tem a consciência para tomar. Então, eu posso falar que a terapia, e terapia, a gente cresceu ouvindo que terapia era para poucos, né? Era para pessoas que tinham problemas, né? E não, Tá terapia, né? Terapia, gente, recomendo que façam terapia. Tem várias ONGs, institutos no Brasil inteiro que fazem terapia, ajudas profissionais por bons profissionais. A terapia é eu falar para a Antônia, Antônia, eu quero matar uma pessoa, o meu sentimento nesse exato momento é disso, e ela, sem julgamento, falar, vamos falar sobre isso, sobre esse comportamento, né? O Ailton Jagar, ele escreveu assim, minha esposa perdeu os pais quando criança, até hoje ela se abala muito. O Doju tá na live, que alegria! O Doju é o nosso professor. Ele escreveu assim, há que se ter uma racionalidade para lidar com as frustrações. Ou ela nos autoflagela e nos autocondena, ou ela é instrumento de superação da dor e das sequelas emocionais que são acumuladas. O que vai ser vetor dessa racionalidade é a decisão que tomamos de assumir que a resignificação desse processo inicia pela aceitação que ele pode ser. O Dojo escreve bonito, né? O professor escreve bonito, ele escreve, e é justamente isso, né? A gente entender, ver isso e tomar a decisão de resignificar, de escolher fazer isso por passar pelo processo e mudar, né? Na verdade, a gente fala que é a racionalização, mas não é. É a inteligência emocional que vai ser a moeda de ouro para lidar com isso. Porque quando eu tenho inteligência emocional, eu vou olhar para a dor, procurar descobrir de onde ela vem, por que ela surgiu e enfrentar essa dor com racionalidade, mas depois de ter trabalhado a inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional, você não olha para a dor. É isso mesmo. A inteligência emocional, principalmente num tempo de inteligência artificial, vai ser a moeda de ouro do futuro.
Aliás, é um dos cursos mais procurados aqui na EduCosasco, que são cursos ligados à neurociência, neuropsicologia, inteligência Sim. emocional, que são os pilares para que a gente possa desempenhar qualquer papel de pai, de mãe, de irmã, de amiga, de empreendedora, de professor, de educadora, da gente estar em sala de aula conversando, né? Gente, eu tô amando o nosso bate-papo. A gente passou 1 hora e 20 minutos praticamente, né? Olha que Sim. delícia. Quer falar mais alguma coisa, Antônia? Assim, a inteligência emocional é o seguinte: eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir medo, eu preciso admitir. Se eu estou com inveja, se eu estou com raiva, se eu estou com medo, se eu estou com tristeza, se eu estou com ódio, eu tenho que admitir. Agora, a inteligência emocional vai fazer olhar para a dor, por que, que eu estou sentindo tudo aquilo, o que, que aconteceu, a que memória me remeteu, e aí eu posso estar com raiva, e a minha raiva eu queria bater em você, mas a inteligência emocional não deixa eu bater. Vai fazer eu olhar. Por que tanta raiva? Por que de tudo isso? Que ferida que abriu aqui? Entendeu? O que valores que foram feridos com essa coisa que você fez comigo? Então, a inteligência emocional eu admito que eu tô com raiva. Eu admito que eu tô com inveja da Márcia, sei lá, ela conquistou tanta coisa, fez isso, fez aquilo, e eu não. Eu tô com inveja. Mas ao invés de eu ir lá e puxar o tapete dela, peraí, deixa eu ir lá aprender com ela, ver o que ela fez para eu conseguir também. Isso é inteligência emocional. Jesus amado. Ai, Jesus, é perfeito essa linha, gente, essa palavra da gente aprender, se espelhar, de reconhecer, de olhar, do nosso Sim. olhar. Não, meu discurso, não. Meu discurso é uma coisa, não é o que eu falo, é o que eu sinto. Porque o que eu sinto, ele tem que estar congruente com o que eu falo. Se eu falo uma coisa, mas eu faço outra, tem Uhum. alguma coisa que está errada. A Sim. minha ação, o meu sentimento, ele tem que ter justamente com o meu falar, né? E a gente Sim. tem que se espelhar em outras pessoas, tem grandes mentores. Uma das coisas que, assim, eu fiz uma pergunta aqui, assim, você teve ajuda? E mais de 70% das pessoas escreveram que não tiveram ajudas. Mas as que escreveram que tiveram ajudas, elas falaram que sentiram a igreja, ajuda na igreja. Quando elas começaram a frequentar uma igreja, aqui ninguém cita nome de igreja, não é esse o objetivo, mas quando elas sentiram esse apoio da igreja, da religião, a gente não está falando de religião em si, de placa de igreja, a gente está falando exatamente da ajuda emocional, do sentimento que a pessoa tem. E poucas pessoas encontraram ajuda, mas as que encontraram, encontraram na igreja. Que bom, né? Sim, porque às vezes na igreja, se eu vou para uma igreja bacana, legal, que tem uma cabeça boa, muitas vezes eu posso lá me sentir totalmente valorizada, reconhecida e pertencente. Aí todo aquele sentimento de desvalorização e de não pertencimento vai embora, né? E eu consigo me sentir ali filha de Deus, filha do Criador, se o outro merece, eu também mereço, somos filhos do mesmo Pai. Então eu vou tomar posse do que é meu, do que eu mereço, do meu merecimento. Porque muitas vezes é o não merecimento que me leva a isso. Ou culpa. Culpa por ter nascido, culpa pelo que eu fiz, culpa. Gente, a culpa é pior que câncer, pelo amor de Deus, tem que se libertar de culpa. Porque a culpa destrói a nossa vida. Culpa, ódio, mágoa. A gente tem que olhar. Peraí, Rancor, né? Vira de rancor, né? repente aconteceu alguma coisa lá na casa do chapéu com alguém, você já está se sentindo culpado. Mas peraí, que culpa você teve? Não é? Eu conheço uma pessoa que eu sei quando ela tá chateada, ela escreve nos stories dela algumas indiretas. Eu dou risada, tadinha, porque Uhum. é o jeito que ela tem de se expressar. Mas é o jeito dela falar Sim, que ela não gostou do seu comportamento e de uma atitude, né? sim. Mas é difícil mesmo, né? Não tem coragem de verbalizar, vai para as redes sociais, né? Vai Então, fazer essa. assim, falando de culpa, né? E as pessoas gostam de culpar a gente por tudo. Eu lembro de uma colega minha que eu tenho, que ela teve um determinado. Quando o pai dela morreu de infarto, ela acabou tendo problemas psicológicos e sendo internada no hospital psiquiátrico. E ficou quase um ano internada, aquela época que a internação era longa, né? Aí, quando ela saiu do hospital, ela começou a conversar comigo e ela chorava muito, com culpa por morte do pai. Eles são em 5 irmãos. E ela, como era funcionária pública, ela teve a oportunidade de pedir afastamento para ficar com o pai, porque o pai não estava bem de saúde. Mas não era questão de infarto. Outros problemas de saúde ela estava cuidando do pai, não era problema cardíaco. E aí, ela
Naquela tarde o pai estava bem, ela precisava ir no centro resolver algumas coisas na cidade, e ela pegou e foi, e deixou o pai sozinho. E quando ela chegou, o pai estava morto, infartou. Todos os irmãos e a mãe dela caíram de cima dela, que era a culpada pela morte do pai, porque ela não estava em casa. Isso foi uma coisa tão grave que levou ela para o hospital psiquiátrico. Aí eu lembro que eu perguntei para ela. Eu falei, espera aí, vamos conversar uma coisa. Vocês são em 6. Só você era responsável para cuidar do seu pai? Onde estavam os seus 5 e a sua mãe? Você perguntou isso para eles? Para só você ser culpada? Outra coisa, o infarto do seu pai foi fulminante. Talvez seu pai poderia ter dado um infarto dentro de uma UTI e ter morrido. Por que você é culpada? Por que você é culpada? Então, vamos trabalhar essa culpa? Ela falou assim para mim, nossa, eu fiz tanto tempo de terapia, né? A psicóloga não falou isso para mim. Desse jeito. Eu falei assim, então começa a refletir. Eu não tenho culpa de nada. E quando seus irmãos vierem te culpar, sua mãe fala, e você, estava onde? Cada um cuidando da vida de vocês, né? Você volta a responsabilidade para ele, para cada um. Eu sou culpada e você estava onde? Pronto. Não estavam cuidando da vida de vocês, eu naquele momento precisei cuidar da minha, que foi até um problema de pagamento que deu no banco que ela precisou ir resolver. Então, se liberte de todo tipo de culpa, mágoa, ódio, que você vai viver com mais leveza. Gente, se a gente pudesse, a gente realmente ficaria horas, porque vocês vão ver que o assunto é delicioso. Eu sou completamente suspeita para falar, porque eu me enxergar, eu me olhar, eu curar as minhas dores, as minhas feridas, me tornou uma mulher muito melhor, uma profissional muito melhor, uma esposa, uma mãe muito melhor. E coisas boas a gente compartilha. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu sou fã da Antônia Braz. Essa live vai ficar gravada no meu canal aqui da Educa Osasco, no canal da Fabrange também. Eu vou colocar o contato para que vocês possam falar com a Antônia Braz também, caso queiram ter atendimentos particulares, como a Tânia escreveu agora, que ela já teve o privilégio de fazer uma constelação e foi extraordinário. A gente vai colocar algumas sugestões também da série na Netflix e eu vou separar. Acho que, se eu não me engano, eu tenho 2 materiais de livros de PDFs para que a gente possa deixar disponíveis para todos vocês. Antônia, muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe grandemente, 1000 vezes. O que eu posso fazer é compartilhar 1000 vezes com o mundo de quanto você é generosa e grata. Então, tem essa facilidade, né, de comunicar, de conversar, de falar a linguagem da gente. A nossa casa é a sua casa sempre, os nossos alunos. Eles são nossos alunos, eles ficam realmente apaixonados quando eu falo que a gente vai fazer uma live com você. Muito obrigada mesmo por todo o carinho, por todo o atendimento. Eu vou ver se eu consigo separar todo um arquivo, vou mandar para que a gente possa depois fazer novos encontros, novos bate-papo. Toda quarta-feira a gente vai ter um bate-papo aqui na Fabrange, aqui na Educa Osasco, para que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento para você. Eu espero, sinceramente, Ailton, Filomena, Lucide, todas as pessoas que puderam participar e até as mesmas que verão depois, né? Que você se sinta abraçado, que esse pouco conhecimento, esse pouco tempo de horas que a gente ficou aqui, 1h30, que possa ser um acalanto, né, um aconchego para você, e que você se perdoe, e que você sinta que você não teve culpa de nada, e que tudo que aconteceu na sua vida, sem você ter consciência, não importa, já passou, já acabou, resolva, liberte-se, perdoe, aprenda, né? A gente pode ter uma vida feliz, próspera, com muita abundância e o mais legal, contagiar outras pessoas. A vida é tão bela, depende do meu olhar, depende do que eu vejo, do que eu quero. Não preciso esperar o sol lá fora raiar. Esses dias eu estive no Rio de Janeiro esperando um sol de 40 graus, cheguei lá, estava nublado. Saí de lá com o sol de 40 graus. Eu falei, Jesus amado, né? Mas eu não preciso, o tempo não precisa mudar, o governo não precisa mudar. A minha filha não precisa crescer para eu ser feliz. Eu posso ser feliz hoje. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Feliz é uma escolha.
Exatamente, exatamente. O ser feliz é uma escolha. A Daiane escreveu que adorou a live. Eu que agradeço, a Ailton também. A Lucide escreveu assim: quando eu era criança, minha mãe criticava o meu olho com estrabismo. Depois dos meus 70 anos, nossa, que linda! O médico me encaminha para a cirurgia. Não, doutor, eu me aceito como estou. Que lindo, que bom, né? Ou seja, que honra para a gente ter uma pessoa como você assistindo a nossa live. Muito obrigada mesmo pela participação, tá bom? Antônia, fique à vontade, pode fazer as considerações. Se quiser passar o seu canal, fique à vontade. Eu vou colocar tudo isso lá também, mas fique à vontade. Bom, eu quero agradecer, né? Quem quiser me seguir no YouTube é Antônia Brás, né? Brás com Z. E no Instagram é Antônia Brás Oficial. É Tá. tudo junto, tá? Que tá lá, e o Antônia Brás sempre com Z, do Brás. E quero agradecer muito essa oportunidade. E lá no meu canal sempre tem algumas coisas para vocês poderem entender também. E que às vezes pode ajudar de alguma forma nessa questão aí dessas feridas e dessas dores. E Tenho gratidão, né? certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado, gente. Boa noite. Nós estamos no dia 10 de maio, ou seja, tem muita coisa para a gente fazer ainda esse mês, esse ano. E só você é responsável pela situação que você se encontra. Se a situação está feliz, é você que é responsável. Se você está triste, é você que é responsável. Se a sua conta bancária está gorda, é você que é responsável. Se ela está zerada, é você que é responsável. Então, cabe a você. Toma as rédeas da sua vida, coloca a criança, como diz Antônia Braz, no banco da cadeirinha e fala: quem vai guiar minha vida sou eu. Quem vai ser senhora de mim sou eu. Gente, beijo para vocês. Fiquem com Deus, senão a gente não se encerra hoje. Gratidão. Tchau. Tchau.